Bom dia! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 55, e a gente vai ler a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como são mais altos os céus do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce do céu a chuva e a neve e não voltam para lá, mas regam a terra e fazem germinar e produzir e dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim. Antes fará o que eu quero e prosperará naquilo que eu enviei. Os planos do Senhor, eles são sempre maiores do que o nosso. Aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede com a nossa boca, aquilo que a gente profetiza, vai acontecer se a gente colocar diante do Senhor e ter fé. Mas muito provavelmente vai acontecer muito melhor do que a gente pediu, falou, profetizou e clamou ao Senhor. Por quê? Porque aqui na palavra dele diz que os planos dele são maiores do que o nosso. E eu sou testemunha disso. Tudo aquilo que a gente deseja, Deus não nos dá na hora que a gente pede, no momento que a gente quer receber. Porque o nosso momento ideal não é o momento perfeito para Deus. Ele é que sabe todas as coisas. Então, para que a gente receba, a gente tem que ter apenas uma ação, colocar diante de Deus e ter fé e confiar nele, porque ele fará no tempo dele. Só ele sabe o momento certo. Às vezes a gente está pedindo algo que nós não estamos preparados para receber. E aí a gente não fica entendendo por que ainda Deus não permitiu, por que Deus ainda não me entregou. É porque nós não estamos preparados. E nós às vezes não, né? Muito provavelmente, na maioria das vezes, nós não sabemos disso. Mas Deus sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe exatamente o momento de entregar tudo aquilo que a gente precisa. Não que a gente deseja apenas, mas que a gente precisa. Então que nessa manhã, essa palavra ela alcance o seu coração. Se você está ansiosa por alguma coisa, se você deseja muito receber algo que Deus ainda não entregou, calma, confia nele, tenha fé, porque ele vai te entregar. Mas ele vai te entregar no momento certo, no momento que você está pronto para receber. Não que Deus não nos entregue quando a gente não esteja preparado. Às vezes a gente insiste tanto que Deus até nos dá, mas ele nos dá porque a gente insistiu, mas não seria o momento certo. E por algum motivo, né, aquilo serve de aprendizado. Então, que a gente possa confiar nessa palavra, porque tudo que a gente verbaliza, tudo que a gente fala da nossa boca, ela também não passa vazia. Se a gente coloca diante de Deus, alcança o Senhor. Ele recebe aquilo que a gente fala através da nossa boca. E ele vai fazer. Ele vai te fazer alcançar, ele vai te fazer conquistar, ele vai entregar na sua mão, ele vai te fazer prosperar, mas a forma dele. Porque os planos do Senhor são muito maiores do que o nosso. Quando eu era criança, eu lembro que eu sonhava muitas coisas, eu desejava muitas coisas, e Deus me trouxe a memória, né, recentemente. Quanta coisa eu desejei, eu sonhei, e hoje o que eu vivo ou o que eu conquistei foi muito melhor do que eu pensava. Deus me deu muito mais do que eu imaginava. Por quê? Porque eu coloquei diante dele e eu tive fé. Naquele momento, atrás, Deus não me deu no momento exato. Eu vou pedir agora e Deus vai me entregar. Não. Ele fez eu me preparar. Ele me preparou. Ele me trouxe a lugares que ele desejou. Ele me moldou. Ele me transformou. Ele me fez aprender. Ele me fez, né, ter experiências boas e ruins para poder me entregar no momento certo. Então Deus, ele vai fazer no momento certo.
Aqui a gente leu em Isaías, né, que os pensamentos dele são maiores do que os nossos, que os caminhos dele são muito melhores. E se você ler em Eclesiastes, você vai saber que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Eu vou trazer também essa palavra aqui para vocês. Mas hoje eu quero apenas reforçar e falar para você que essa palavra alcance o seu coração. Confie no Senhor. O que você imagina, o que você deseja, o que você quer receber, saiba que Deus tem muito mais e muito maior e melhor para você. Só confia nele e ele no tempo certo ele vai te entregar. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada porque eu vejo na minha vida, Senhor, e eu tenho na minha vida um testemunho de que o Senhor é fiel e de que os teus planos sempre foram maiores do que os meus, de que tudo aquilo, Senhor, que eu desejei, que eu pedi, que eu clamei, o Senhor me entregou muito mais, o Senhor me mostrou muito mais além. Então hoje eu te agradeço por tudo que eu vivo na minha vida, tudo que o Senhor me permitiu viver, porque eu sei que faziam parte do teu plano e do teu propósito para mim. Que nessa manhã o Senhor venha alcançar o coração dessa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor venha trazer, Senhor, um entendimento de que tu farás tudo aquilo que ela tem pedido, mas no momento certo, no momento em que o Senhor tem preparado para fazer e para entregar. Nos ajude, Senhor, a esperar em Ti com o coração em paz, que toda angústia, todo medo, toda ansiedade, Senhor, bata em retirada e que a gente possa, Senhor, confiar e acreditar que Tu farás no tempo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Muito obrigada pela Tua fidelidade, muito obrigada, Senhor, porque a cada manhã o Senhor tem nos fortalecido e aumentado a nossa fé em Ti, Pai. Eu creio que assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor fará na vida dessa pessoa que está me ouvindo. E eu creio que muito mais o Senhor tem preparado para nós. Basta apenas que a gente permaneça confiando em Ti, permaneça, Senhor, nos Teus caminhos, que a gente possa, Senhor, permanecer abrindo a nossa boca, Pai, para clamar e orar e pedir e confiar em Ti, Senhor, porque eu creio na Tua palavra, eu creio naquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha, Deus, alcançar nesse dia o nosso coração, abençoar a nossa vida, a nossa família, o nosso lar. Em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, esteja conosco em todo tempo, em todo momento, em tudo aquilo que a gente fizer, onde a gente andar, onde a gente colocar a nossa mão, tudo aquilo que é a nossa boca abrir, Senhor, para falar, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, muito obrigada pelo meu lar, pela minha família, pela minha vida, pela oportunidade do fôlego de vida e muito obrigada por poder estar aqui compartilhando nessa manhã com todas essas pessoas que estão me ouvindo. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.